Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade que nós estamos promovendo hoje com o projeto Diálogos Literários, Interatividade entre Acervo Bibliográfico e a Cultura Popular no Cariri Cearense. Esse projeto está sendo realizado por meio do apoio da Secretaria Estadual de Cultura, através do Fundo Estadual de Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, que tem contemplado aí algumas instituições e grupos de cultura popular nesse momento em que estamos ainda, né, nessa vivência com a pandemia do Covid-19, e em virtude disso estamos realizando algumas atividades de forma online, como essa roda de leitura hoje, que nós vamos tratar da temática A Poética de Miró como representatividade periférica da literatura na literatura contemporânea. E para dar as boas-vindas e saudar a todas e todos, eu quero convidar para fazer uma fala o professor Josier Ferreira da Silva, que no momento está presidente da Escola de Saberes de Barbalha, instituição esta que quem está promovendo a realização das atividades deste projeto em questão. Professor, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite a todos, todas as pessoas que nesse momento estão em sintonia conosco. Em nome da Escola de Saberes, contemplada com esse projeto pela Lei Aldir Blanc, a gente se sente muito gratificado, se sente muito feliz em fazer parte de mais uma atividade cultural que a escola desenvolve em parceria com outras instituições, seja nesse projeto que estamos agora realizando com essa atividade, seja em outros projetos, né, que estamos também tocando, operacionalizando, que foram contemplados com a mesma lei. E aí esse momento, ele é muito importante, porque, como também é importante esse projeto que ele integra, porque, na verdade, o projeto, né, que estamos nos referindo é um projeto de diálogos literários, né, e ele busca justamente essa interatividade entre o acervo bibliográfico da Biblioteca Ildebrando Spínola, da Escola de Saberes de Barbalha, e a cultura popular. Então, estou aqui mais para falar rápido um pouco sobre essa biblioteca. A Biblioteca Ildebrando Spínola, ela é uma biblioteca que está num processo de construção em termos assim operacionais, porque na verdade a biblioteca ela já é uma realidade, ela já existe e é uma biblioteca de grande importância, né, para o país, para o Cariri, para o Nordeste, porque ela tem como foco da sua especificidade, da sua literatura, o semiárido. E essa biblioteca, ela surge na Escola de Saberes, né, como um grande presente, como uma grande colaboração da família Spínola. O Ildebrando Spínola foi jornalista, ele um amante da cultura popular, esteve presente no Cariri, dando cobertura às lutas populares, inclusive do Caldeirão, e o jornalista Ildebrando Spínola é uma referência, né? Não obstante a sua passagem, ele continua sendo uma referência no cenário jornalístico, no cenário literário, cultural, acadêmico do Ceará e do Brasil. Então, a família, né, Ildebrando Spínola fez a concessão do acervo da sua biblioteca para a Escola de Saberes de Barbalha, que tem como também essa afinidade de projetar sua articulação política, cultural, a partir da promoção
do patrimônio que representa o Nordeste brasileiro, sobretudo o semiárido. Então, a especificidade da biblioteca Ildebrando Spínola vem justamente, né, fazer esse casamento com essa proposta política, educativa, de valorização dos saberes, de valorização dos territórios, de valorização da memória que tem a Escola de Saberes. Então, esse acervo literário, ele representa o coração da Escola de Saberes, porque promove esse diálogo com aquilo que a Escola de Saberes propõe, que é justamente a garantia da salvaguarda, o reconhecimento da identidade cultural, territorial, não só do Cariri, mas como do Nordeste. E nesse edital, nesse projeto, não seria interessante, né, a gente esquecer de promover a importância dessa biblioteca em relação à funcionalidade da Escola de Saberes. E assim, de forma feliz, estamos fazendo pela primeira vez a inserção da discussão desse acervo, a discussão de podermos mostrar nessa abertura a importância da escola, sua consonância com aquilo que se propõe a Escola de Saberes no propósito de salvaguarda, da patrimonialização e conhecimento territorial. Trata-se de uma biblioteca em que ela dialoga fortemente com os aspectos do semiárido nas suas variadas perspectivas, na perspectiva ambiental, na perspectiva cultural, territorial, histórica, artística, religiosa e tantas outras vertentes de abordagem que esse rico acervo apresenta. E eu tenho colocado que, na verdade, o Nordeste, né, ele tem uma matéria-prima de estudo a partir da representatividade da literatura, dos livros que compõem essa biblioteca. E nos diálogos literários, nessa interatividade que a gente busca fazer, né, nesse projeto, integrando a biblioteca Ildebrando Spínola com a cultura popular, é importante, né, que nesse momento, né, dessa ação, dessa atividade cultural da Lei Aldir Blanc, ela seja realmente colocada, né, nessa abertura para que o Cariri saiba, o Nordeste, o Brasil saiba que estamos com a biblioteca, porque a biblioteca em si, né, é constituída pela riqueza, né, desse acervo que já existe. Por outro lado, ela está num processo de construção para a sua operacionalidade, em termos técnicos, em termos de adequação de condições físicas para que ela possa plenamente funcionar. Nessa perspectiva, a gente está interagindo com universidades, com a Secretaria de Cultura do Estado e outras instituições no fortalecimento da concretização dessa operacionalidade. E falar na Biblioteca Ildebrando Spínola é falar, né, na valorização da cultura, na valorização do semiárido. O semiárido brasileiro, o sertão nordestino, ele está representado em letras, ele está representado em papéis, em formatos de livros, que constitui esse rico acervo de 22 mil volumes que dialoga plenamente com a cultura, com a ambiência territorial, com a religiosidade, com a arte, com as práticas culturais, que integra e caracteriza esse Nordeste brasileiro. Então, nesse momento, o diálogo literário, né, já se promove a partir da minha fala em dizer que esse acervo dialoga com as nossas vidas, com a vida do sertanejo, com a vida do povo, com a caracterização do sertão, com suas lutas, com sua história, com seus infortúnios, com suas alegrias, com a sua criatividade, que vai desde o canto da viola dos repentistas, rabequeiros, com a religiosidade,
dos penitentes, né, com as manifestações de evolução de Reisado, de Maneiro Paus, dos lugares da memória, de lutas, de história, dos nossos artesãos, enfim. A biblioteca Ildebrando Spínola, ela traz consigo toda essa representação e esse forte diálogo de entendimento do que é ser o sertão. E nesse momento, né, desse diálogo literário, né, a partir do projeto da Escola de Saberes conquistado junto à Lei Aldir Blanc, a gente se sente muito feliz em projetar a importância da biblioteca, em fortalecer mais uma vez, como sempre, o agradecimento à família Spínola pela sensibilidade, né, pela dedicação, né, e por essa grande participação de construção da realidade organizacional da Escola de Saberes, a partir da doação desse rico acervo literário que constitui a biblioteca da Escola de Saberes Ildebrando Spínola. E a partir, né, desse edital, a partir desse projeto da Lei Aldir Blanc, a biblioteca Ildebrando Spínola, ela se projeta pela primeira vez numa articulação de programação da Escola de Saberes, a partir daquilo que ela representa e dialoga com a simbologia do sertão nordestino. E queremos aqui agradecer a todas as pessoas que contribuem, têm as aspirações de contribuição para a operacionalização da Biblioteca Ildebrando Spínola, e a proporção que essa biblioteca vai ganhando corpo, ela vai sendo trabalhada e condicionada às ações, né, de quem quiser contribuir, nós vamos fortalecendo, por sua vez também, e guardando a identidade, a memória, a sapiência do povo nordestino. Então, é uma noite muito feliz, porque é uma noite de abordagem literária, de promoção do diálogo dessa biblioteca com as expressões culturais do Nordeste, e, em nome da Escola de Saberes, da sua direção, a gente fica muito feliz em participar da abertura dessa programação. Que nós tenhamos uma boa noite, uma noite produtiva, na sequência que virá após a minha fala, né? A gente agradece bastante, em nome da Escola de Saberes de Barbalha, e eu passo para você, Ana Paula, da sequência à programação de hoje à noite. Ok, Josier, obrigada pelas palavras. Nessa noite de hoje, né, nós estamos com a roda de leitura, né, promovida por meio do projeto Diálogos Literários, com a temática A Poética de Miró como representatividade periférica da literatura, na literatura contemporânea. E para fazer essa roda de leitura conosco hoje, que desde já nós agradecemos, né, o Felipe Tavares Vieira, está conosco para partilhar, né, esse momento, essa roda de leitura. Quero falar um pouquinho do Felipe, né? O Felipe Tavares Vieira é cratense de nascença, é graduado em psicologia e formando em Gestalt Terapia. É artesão, bordador, participante da diretoria da ONG Beatos desde 2020 e neste corrente ano assumiu então a presidência da ONG Beatos. E está conosco nesse momento para trazer essa roda de leitura com a temática que nós anunciamos. Felipe, seja bem-vindo, obrigada por estar conosco, partilhando esses saberes nesse momento. Fique à vontade. Eu que agradeço demais, imensamente, pelo convite, em meu nome, particularmente falando, e também no nome da ONG, né, em nome da ONG Beatos, por representá-los aqui nessa fala. Eu quero também agradecer a sensibilidade do Josier com essa abertura maravilhosa, ele é sempre muito assertivo, né, nas suas colocações, e é isso, a gente pode dar início, então. Bom, interligando com isso que o José apresentou sobre a biblioteca da Escola de Saberes de Barbalha, eu fiquei sensibilizado pelo convite também, e
estava maturando sobre que tema abordar nessa apresentação. E em uma desses meus pensamentos, eu cheguei a pautar esse tema, né, apresentado pela Ana Paula, para mostrar aqui para vocês um pouco do trabalho do Miró. Não sei se ficou visível aí, Ana. Tu confirma para mim, tá certo? Esse é o último livro lançado dele, uma coletânea, aliás, dos poemas dele, Miró até agora. Eu entrei em contato com o Miró no Festival de Inverno de Garanhuns, em 2018, pré-pandemia, né, quando nós podíamos aglomerar e ter contato com outras pessoas, e foi um encontro muito sensível e representativo, né, a partir desse contato poético que eu tive com ele. Miró tem seu nome de nascença registrado como José Flávio Cordeiro da Silva. Ele nasceu em Recife, no bairro da Muribeca, e ganhou esse apelido, né, esse pseudônimo que ele usa hoje em dia, pelos colegas de futebol, a partir de um jogador que jogava pelo Santa Cruz, nas épocas de moleque dele. Então, ele adotou esse nome, esse pseudônimo, para se referir-se como poeta, né? E a gente apresenta ele, né? Eu falo a gente, se tratando de um coletivo mesmo, porque eu tendenciono a pensar que nós temos que nos apropriar do que o Miró nos apresenta como poesia, né? Principalmente a partir dessa coletânea que eu vou ler para vocês. Ele se apresenta como um poeta marginal, bem próximo daquela geração mimeógrafo, né? Daquela geração pós-tropicália ali, contra as repressões da ditadura militar ainda. Então, ele sempre buscou apresentar seu trabalho de uma forma fora do padrão literário, né? Fora das editoras. Então, ele sempre organizou seus próprios livros e vendeu seus próprios livros, quando em 2019 foi o maior poeta do Brasil a vender livros. Ele vendeu 4 mil livros em 2 anos. E, a partir daí, começou a ganhar mais visibilidade e apresentar essa categoria de poesia marginal de uma maneira mais autêntica, não que não haja outras vertentes de apresentações, né? Mas eu trago o Miró como uma categoria representativa, principalmente do Nordeste, né? Então, eu vou iniciar aqui com vocês apresentando uma poesia dele que se chama Notícia de Última Hora. Ele fala assim: quem pensava achar num caminho uma bala perdida, no exato momento em que nada procurava. Então, ele apresenta essa relação do cotidiano, né, de alguém que vem da periferia, desses acasos que são imputados às pessoas dentro das cidades, né. Além disso, ele apresenta: comprou tudo o que sonhava e teve um ataque fulminante na Alameda dos Santos. Ele nos convida também a esse contato, né, dessa cidadania dele, desse contato com as ruas. Então, ele sempre vai nos proporcionar esse convite à sua presença, à sua experiência de vida. Em um documentário feito pelo Wilson Freire, em 2008, ele sentado numa mesa de bar, discutindo com um cineasta recifense, eles acabam se questionando ali, né? Se eu não me engano, o nome do recifense cineasta se chama Jomar Muniz. Jomar Muniz acaba se questionando ali com o Wilson e pergunta para o Wilson, o que é que tu acha da poesia do Miró? Você, como economista, tu acha que ele trata mais de uma economia política ou de uma relação libidinal com a sua experiência, né? E ele vai e comicamente responde que o Miró, ele é libidinalmente econômico, nada.
Ou seja, ele não tem nada de escassez em relação a essa libido, essa energia que ele expressa em suas palavras, né? E continuando, aí eu apresento para vocês um poema que se chama Finalmente, Aonde é que vamos parar? E aí ele fala, o policial perguntou, tá indo para onde, boy? Tô voltando, senhor. Foi preso por desacato. Ou seja, são essas experiências, principalmente como uma pessoa preta, né, da periferia, marginalizada, né, geograficamente falando, e também socialmente imputada a essa categoria, mas ele sempre vai apresentar essa categoria de expressão, né, de poesia, né, de vivência. E aí ele apresenta, eu acho que é uma das expressões literárias dele mais bem identificadas de um livro que ele fez em 2000 e... Deixa eu confirmar aqui para vocês. Em 2012, que o título se chama Descriação do livro, e o nome do poema é Elza Caga na Rua. Aí ele fala, Elza caga na rua, no Largo da Santa Cecília. Não limpa a bunda, nem por isso morreu ainda. A Guarda Metropolitana não ousa prendê-la. Não há nada no Código Penal que diga que cagar em via pública é crime. Se tivesse, Elza cagaria do mesmo jeito. Dizem que Elza não tem juízo. Os sem juízo são imunes perante Deus e a polícia. E nem sequer sabem da existência do papel higiênico. Ou seja, ele deixa intrínseco essa experiência de vida por ser uma pessoa marginalizada e principalmente por ser uma pessoa preta vivendo nessa categoria social, né? E aí ele traz muito essa experiência a partir das referências dele de ídolos e como isso se decai por terra se tratando dessa relação social, né? Por que a polícia não prende Elza e ela caga na rua do mesmo jeito que eu? E mesmo que existisse um código penal para incriminar a Elza, nem Deus e nem a polícia ousariam prendê-la, né? E se tratando por dessa razão de categorias sociais. Eu estou trazendo para vocês aqui recortes, né, dessa obra que eu possuo, e daí eu vou me aprofundando no decorrer da fala, tá? Posteriormente, ele nos apresenta como um haikai cívico. No haikai cívico, ele aprofunda ainda mais as experiências, né, que ele fala, se você ainda pensa que maconha é coisa de ladrão, é porque roubaram a sua consciência, né? Então, ele já desmistifica toda uma relação também dessas categorias sociais se você pensa que só porque que você vê uma pessoa que está fumando maconha ou tá fazendo uso de algum tipo de droga ou entorpecente, você categoriza ele nessa relação social, né? Seja ele marginal ou ladrão, é porque você está deixando alienar-se, né? E aí eu trago também outro episódio dentro desse mesmo documentário, né? O documentário, por sinal, se chama Miró, Preto, Pobre, Poeta e Periférico, de 2008. Ele tem disponível no YouTube, para quem quiser assistir. E daí, voltando a essa expressão do haikai cívico, né? O Jamor Muniz, né? Jomar Muniz, o pergunta, né? O questiona, Miró, você acha que sua poesia ela é mais anarquista, comunista, né? De umas posições políticas, e ele, cara, eu não gosto de nada que vai para o papel. Minha poesia é uma poesia alegrista, né? Então, ele se encontra nessa libido, ele se encontra nessa expressão emocional, principalmente dessa experiência do agora, né? Que ele vivencia. Então, ele sempre vai se
deslocar dessas categorias, né, intelectuais, né, didáticas, para expressar uma vivência de fato, né? Então aí ele vem no quase crônico. Ela estava, talvez, no quarto andar do edifício, em frente ao bar central. A cada nesga de vento, seu vestido mostrava suas coxas, brancas por trás da vitraça. Acho que ela talvez fizesse isso de propósito. Falo talvez, porque quando se bebe, uma coisa que não se tem é certeza. Ficou por trás da cortina, disfarçando a nudez Hitchcock. Orei a todos os deuses que nenhum poeta aparecesse, que eu desvendasse sozinho a presença dela. E também porque não aguento mais dois poetas do meu lado. Como deve ser também assim com os jornalistas, ainda mais no Bar Central. Fui perder tempo com isso, e quando olhei, nem a janela estava lá. E aqui eu abro uma categoria de apresentação literária sobre a experiência dele de ser uma pessoa que é dependente de álcool, né? O que me sensibilizou também a trazer o Miró e dar visibilidade, né, e voz ao Miró aqui na minha apresentação, é que ele, em dezembro, foi internado com uma piora de Covid, ele teve contato com o vírus, e devido às comorbidades, ele se encontrou em um quadro muito grave, foi parar na UTI. Graças à divindade, ele recebeu alta agora dia 15 de janeiro, há 10 dias atrás, se encontra em tratamento na RAID, né, no Instituto de Recife de Apoio a Dependências, e quem quiser, que tiver, se sentir convidado, né, a auxiliar também o Miró nessa jornada, o Instagram dele é Miró de Muribeca, da Muribeca, e lá eles fazem sorteios e arrecadações de doações para auxiliar nessa experiência dele. Então, voltando aqui ao poema, nesse quase crônico, né, ele apresenta como é essa experiência desse contato com a bebida, que às vezes ele vê coisas que nem estavam lá, que nem ele queria que tivesse, mas ele vê, e que esse contato, né, das pessoas, seja com outros poetas, seja com outros círculos sociais, né, apresenta-se a ele como uma experiência única, né, que às vezes ele nem pode ter certeza, só que ele tem essa certeza, né, que a janela mesmo nem existia. Vamos passando. Agora eu apresento para vocês um poema que se chama Muita Hora Nessa Calma. Ela não sabe ao certo de onde eles surgiram, mas o que lhe chegou aos ouvidos foi: passa a bolsa, o celular, bora! O que aconteceu depois parece comédia, vocês não vão acreditar. Ela olhou para o ladrão e disse: calma, eu vou achar. Procurou e disse: achei. Não era. Era uma goiaba que ela costumava levar para a universidade. Pois não come porcarias. Aí é que vocês não vão acreditar. Chegou o segundo ladrão e disse: meu irmão, o que está acontecendo? O que está pegando? Tenha calma, ela está pegando o celular. Tu já viu o ladrão ter calma? Aí é que vocês não vão acreditar. Ela olhou para o segundo ladrão e disse: calma, 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 eu vou achar. Procurou e disse: achei. Não era, era um absorvente. E o ladrão ficando vermelho, aí é que vocês não vão acreditar. Chegou o terceiro ladrão e disse: meu irmão, o cara do crack vai embora e tu não resolve essa parada. Por que tu ainda não tomou a bolsa dessa mulher? Porque ela não quis dar, meu irmão. Então, meu irmão, deixa essa doida para lá. Né? Então, ele vem nessa experiência de o cotidiano, né? com essa relação social, né? da periferia, sobre estar em contato com pessoas em situações de vulnerabilidade, desses relacionamentos casuais, né? com essas socializações marginalizadas, né? imputadas à marginalização. Daí eu apresento para vocês o desisto, logo existo. Ele fala: tirou a barba de 15 anos, jogou fora o paletó e seus poemas, deu seu cachorro ao vizinho, não fez as malas
e partiu, né? Então, ele fala sobre uma relação de enfraquecimento, né? De, de uma categoria imagética sobre você desistir, né? E aí, a partir desse processo, todas essas relações de desistência vão também formando um indivíduo. Vamos lá. E aqui vem dois, né, sobre essa relação dele mais corpórea com a cidade, que se chama Calmamente. A vida passa devagar na praia. Um roupão vai cobrindo as varizes do tempo, assim como eu, sem nenhum tesão em ir pro galo, nem vendo graça nenhuma em ficar subindo e descendo as ladeiras de Olinda. A vida passa gostosamente devagar na praia, assim como passou aquela senhora, e eu aqui agora. E aí ele vem nas outras ostras. Lá vai Recife. Em mais um fim de tarde, as águas do Capibaribe, cor de sangue, nos ombros dos negros que moram nos coelhos, unhas na lama e a classe média comendo ostras, de frente ao Acaiaca, né, que é um bar lá no Recife muito famoso por receber a classe média para noitada ou para restaurante, assim. Então, é, expressa muito dessa experiência dele com a cidade, né, de onde ele vem, né, que é do Recife. Agora eu trago para vocês o Para Não Dizer Que Eu Não Falei de Flúor. Neide acaba de flagrar seu último olhar no espelho. Neide trabalha na esquina da Raposo Tavares. Falo na esquina mesmo, das 10 até não sei que horas. Peitos jogados para fora nos vidros dos carros importados. Do escarro de saber que seu filho está preso por querer calça de grife. Renato tem várias passagens pela polícia e alguns passeios pelo shopping. Seu sonho era tomar um milkshake. Rita tá louca para colocar um piercing. A tatu ela já tem. Sua mãe viu uma nas costas de uma atriz de novela. Seu Cláudio vende vale transporte no início da Damas Barreto. Antes de ser combeiro, Nelson levava a vida carregando compras nas manhãs de sábado, em pequenos supermercados. Durval virou matador. No dia em que, sem que nem pra quê, lhe deram chutes nos rins. Angélica descobriu o amor quando viu flores vestindo as ruas no outono. Há quase 43 anos, faltavam 2 dias para eu vir no mundo. Normalmente, todo puxador de carroça tem um vira-lata que o guia. Ciganas vagam pelo mundo, lendo nossos destinos. Mesmo que o relógio pare, o dia continua. E aí o Miró, né, ele encerra esse livro, para não dizer que eu falei de flor com esse poema, para iniciar um que se chama Poemas para Sentir Tesão ou Não, né, que daí ele vai trazer essa relação mais expressa do amor dele, né, dos afetos. Não o deslocando dessa relação marginal que ele vive, né? E ainda nos chamam de vagabundos. 4 séculos de seca, 4 séculos de orações para São José, 4 séculos de promessas e de cestas básicas, e 1 tonelada de nada. O país todo comovido, a televisão derrama lágrimas. E a água? E a sede de outras coisas? 4 séculos de solidão e os pés rachados de tanto tentar a vida na cidade de São Paulo. Deixam claro que o problema do Nordeste não é a falta d'água, é a falta de vergonha na cara. Eu acho muito caricato e eu quis trazer essa poesia, né, no dia de hoje, depois da gente ver a capa da Veja, dizendo que a capital do Nordeste seria São Paulo, né? E aí a gente vê todas as outras expressões das interações digitais dos perfis das outras capitais do Nordeste, debochando dessa apropriação, né, dessa identidade. E aí vem o Miró e quebra as pernas de todo mundo, dizendo que
que o Nordeste, o que falta para o Nordeste é vergonha na cara, né, de se tornar a identidade por si só, né, sem depender da expressão e da aprovação, legitimação de outras vivências, né, que não as que a gente tem aqui. E aí eu volto para esse cotidiano e essa experiência, né, dele enquanto sujeito preto, pobre, à margem, e que tem essa experiência literária, né, categorizada como poesia marginal, mas que ele gosta de se referenciar como um cronista, né, que ele é mais cronista do que poeta, porque ele fala mais das experiências e do dia a dia do que de rimas, né, de versos. Então, aí ele nos apresenta essa expressão dele, que se chama fato isolado, uma ova. Tem nada não. Essas policiais porradas, que agora virou moda, não é moda de agora. A moda agora é ser cinegrafista amador, a dor via satélite, na nossa sala de jantar, café, pão e porrada, e a justiça passando manteiga. Né? Então ele vai falar do que é que a gente expressa no cotidiano dessa margem, né, que a gente categoriza na sociedade. E aí ele apresenta uma que se chama O Dia a Dia. Às vezes eu penso que não vale a pena ter pena da galinha, que minha mãe mata e nos alimenta. No rádio, a canção do Roberto enche o saco da minha amiga, tomando coca e cheirando Vick. Papo de otário na melodia do dia, adia o exato momento do beijo na Praça 13 de Maio, o vendedor de pipocas, a pé, lelé da cuca, no porre de cola, toma um chá de boldo e vai dormir. Poeta, teu pai te sacaneou. 56 anos com essa história de dormir cedo. Levantei, cuspi no chão e fui para a rua abraçar o vigilante. Né? Então ele fala sobre essas experiências, né, de enfrentamento, né, sobre o dia e quando a gente vai adiando as coisas, né, por experiências de outros dizeres, né. E aqui, finalizando essa experiência da jornada do Miró, eu apresento dois poemas que se chamam um Correndo o Risco e o outro Interrogando João Villanova. Ele vem e nos fala: quem, na verdade, risca nosso destino? Estará Deus por trás de tudo isso, com bique, grafite, pintando 8 vezes o teu nome na pedra da solidão? Vejo tanto lirismo por trás dos teus óculos. Será Deus daltônico? Talvez esteja aí o mistério de tantas coisas, no Conde da Boa Vista. Risco a palavra, apago a nudez, só papel. Revolto-me na palidez do poema oco. E aí, para ser poeta tem que fazer o quê? Descascar do sol a folha lírica da manhã e deixar as letras deslizarem simplesmente no papel. É uma pessoa que escapou não, mas ele teve outra chance nessa experiência de fragilidade da saúde, principalmente nessa dependência do álcool, né, com esse tratamento, e que experiencia e expressa essas experiências de uma forma muito caricata, né, e identitária em relação ao Nordeste, né, a experiência de uma pessoa preta e pobre, principalmente que vive na margem de uma megalópole, né, de uma grande cidade como Recife, né, que expressa outras tantas vivências no mesmo contexto em tantas outras cidades, principalmente aqui no Nordeste, né, ou tão bem como outros corpos na mesma situação, em outras realidades, né, em outros contextos sociais, né. E daí eu queria dizer que eu não sei se a Escola de Saberes já possui essa obra, eu queria doar, né, em nome da UG Beatas, essa pro acervo, o do Miró, e assim que possível também fazer
um conjuntinho das obras dele para deixar disponível aí na biblioteca de Barbalha, né, para as pessoas, para os transeuntes e usuários da biblioteca terem acesso a essa literatura, né? E por isso que eu apresento o Miró como uma representatividade dessa literatura contemporânea, porque apesar dele não ser categorizado muito por editoras, ou então ele começou a ser lançado por editoras grandes recentemente, né, nesses anos atuais, de 2010 para cá. Ele é um poeta muito autêntico, né, e autônomo, né, que foge desse padrão da literatura por edições. Então ele tenta expressar e fazer os livros dele com a cara dele, né, do jeito dele, né, seja de papelão, seja feito de caixa, seja feito de qualquer material que ele tenha disponível ali, né, que vai anotando no caderninho e depois transpassa para essa obra, né. Então, é isso. Eu queria finalizar agradecendo a algumas pessoas, primeiramente a toda a diretoria e a equipe que está junto comigo, né, nessa gestão, desde a gestão de 2020, como a gestão de 2021 na ONG Beatos. Eu queria agradecer o convite, né, do Josier, da Ana e da Jeane para fazer essa fala no dia de hoje, né? Eu queria agradecer pela existência do Miró, por essa experiência que ele me proporciona, que ele me ajudou a proporcionar a outras pessoas, eu espero. Eu queria pedir desculpa para qualquer ato falho que eu tenha dito, ou que tenha ofendido alguém, ou que seja fora do contexto, né, que eu esteja imaginando. Eu estou aberto a debates e a troca de conhecimento sobre essas experiências literárias, principalmente no que diz respeito a poetas do Nordeste, né? Eu tenho muito, apesar de não ser uma área de estudo minha, porque eu sigo muito mais na área da psicologia, da educação, mas eu tenho um atrativo muito interessante à minha pessoa, né, particularmente falando. Eu queria agradecer a Roberto Remígio Florencio, João de Sá Araújo Trapiá Filho, Ana Maria de Amorim Viana e Adriana Soeli André Souza Melo, que publicaram um estudo sobre a representatividade negra e periférica da literatura contemporânea pela Poética de Miró, em uma revista online, né, multidisciplinar de psicologia. E eu queria agradecer também a Wilson Freire e João Mar Muniz pelo documentário e pela experiência que eu tive por esse documentário que eu entrei em contato, né, da Poética do Miró. Eu deixo a todos vocês um abraço digital, né? A ONG Beatos está aberta, sempre esteve, desde dos tempos da Dani de Jari, né, como matriarca, como uma representatividade maior da ONG para a gente também, para vocês, e ela sempre vai estar aberta, as portas da ONG para essas parcerias. Eu queria também agradecer ao projeto Movimentos do Juazeiro do Norte. Deixa eu só pegar o nome deles direitinho aqui, porque eles são nossos parceiros, nos ajudam em todos os projetos, eles estão sempre presentes também, né, facilitando esses processos, essas organizações, são pessoas muito presentes em nosso dia a dia, né, nas reuniões. Então, a gente sempre tem que agradecer e dar voz a esses anjos, né, que nos auxiliam aí nesses caminhares da cultura e desses planejamentos que a gente tem, né, dentro dessa experiência caririense de cultura. Deixa eu desagrupar aqui e agradecer certinho. Associação Movimentos. Tá? Desculpa, gente, a demora. Mas eu queria agradecer a Associação Movimentos por todo o carinho e cuidado com a parceria com a ONG. E é isso. Obrigado, Ana Paula, de novo. Estou aberto a qualquer parceria futura também. Felipe, nós que agradecemos, né, pela partilha nesse momento, trazendo essa poética do Miró, trazendo um encontro, né, para algumas pessoas, reencontro para outras, né, algumas pessoas que conhecem, outras que de repente não conhecem ainda, né, a poética do Miró.
Eu conheço o documentário do qual você está falando. Foi a primeira vez que eu tive um contato com a obra do Miró, foi a partir desse documentário que eu assisti e achei fantástico, né? Muito interessante mesmo. E de falar quantos talentos o Nordeste tem, né? Quão afortunado nós, nordestinos, somos, né? Por sermos agraciados com tantos talentos. Talentos que horas já partiram, talentos que permanecem ainda entre nós, no sentido da vida física mesmo, né? Mas que seus trabalhos, os seus legados permanecem, né? Sempre. Quer seja de forma escrita ou uma música, né? Quer seja da forma oral, trazer a oralidade de algumas pessoas, figuras, né, importantes que são muito características, né, para o Nordeste. Então, o Nordeste é muito afortunado porque possui uma imensidão de talentos, incrivelmente, né? Então, nós somos bem agraciados por termos nessa terra esses talentos tão grandiosos, né? Nós temos a cultura popular nordestina, é muito viva, é muito forte e ela é muito presente. Aqui no Cariri, então, nós temos uma expressão muito grande dessa cultura, né? Eu tenho um grande amigo, um querido professor Alex Hatz, um cearense que vive há quase 20 anos em Goiânia, um grande pesquisador da geografia brasileira, que ele sempre fala para a gente assim: se você quiser conhecer o Nordeste, comece pelo Cariri. No Cariri tem uma expressão grandiosa no Nordeste. Então, você vai encontrar no Cariri as expressões do Nordeste. Então, começa pelo Cariri, né? Ele sempre diz isso. E, de fato, o Cariri é um pedacinho do céu, vamos assim dizer, nesse Nordeste, que é o céu maior. Eu acho que eu sou um tanto bairrista para falar a respeito, mas em qualquer outra encarnação que eu viesse, eu tenho que ser nordestina, porque não tem como. Tem que ser nordestina. O Nordeste é encantador, é vibrante, é pulsante, essa energia do ser nordestino, sabe? Dessa terra, desse povo, dessa luta, né? Do Nordeste. O Patativa do Assaré, em sua imensidão de poesia, tem uma da qual eu me encanto muito, que ele fala onde sou de uma terra, onde ele expressa essa garra, né, do nordestino, essa força, mas essa alegria, essa felicidade de ser nordestino, independente da circunstância que vive, né, da situação em que passa. Então, essa alegria do nordestino. Então, eu acho que o nordestino ele é um ser poético, né, em si, assim. Então, muitos poetas nordestinos traz essa expressão, então, dessa poética do ser nordestino, dessa poética, dessa vivência, né, como o Miró traz, a representatividade poética a partir de sua vivência nas ruas, mas a partir, né, do seu modo de vida, é representar na poesia a sua vida, a sua vivência, o cotidiano, né, a que pertence. Então, o Miró traz muito isso em suas poesias, né? É muito gratificante a gente partilhar esse momento, então, com você trazendo, né, essa poética do Miró e com os demais, né, que nos acompanham. E eu queria, né, então, deixar aberto, né, aqui na sala, quem quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, trazer alguma contribuição, enfim, dialogar. Pode ficar à vontade, liga o microfone. Isso. A gente está aqui nessa vontade de dialogar mesmo. Então, quem quiser, quem se sentir à vontade, gente, pode se manifestar. O que eu acho massa do Miró também é porque ele
intercala essas experiências, sabe? Que ele tem como um ser nordestino, né? Um sujeito preto, pobre, marginal, nordestino também na experiência do mundo, né? Como é o ser o Nordeste enxergar outras realidades também, né? Enxergar esse dia a dia que ele categoriza aqui, que ele traz, ele expressa, aliás, na poética, né, da vivência, principalmente em Recife, mas como ele também intercala com essas experiências tão particular, mas que é tão de fácil identificação, né? De você conseguir se enxergar nessa expressividade mesmo, assim, sabe? Nessa alegria que ele está colocando ali. E não a alegria não só entendendo, né? A alegria não só pelo contexto de felicidade que possa ser escrito ou possa ser construído dentro da poética, mas a alegria do sentir-se escrito ali, sentir-se representado naquela poesia, né? Sentir que ele que ele finalizou uma experiência de vida ali dele, né? É uma particularidade que tu diz, né? Que tu traz, que a gente se enxerga muito nisso, principalmente sendo caririense, sendo nordestino do Cariri, né? A partir dessas experiências que ele também traz, né? Quando eu entrei em contato com o Miró, né? Quando eu assisti esse documentário, tem uma pequena entrevista dele que se chama Miró não deixa uma poesia para amanhã, né? Então, ele sempre escreve aquilo que ele sente, né? Então, é de fato uma experiência, né? Por isso que ele se diz assim, eu sou vocês me chamam de poeta marginal, por que não me chamar só de poeta, né? Mas é entender também que ele se reconhece nessa categorização, né? Ele dizer assim, olha, eu sou da margem também, eu sou marginal, eu sou preto, eu sou pobre, eu vim da periferia, eu vim da margem, e é isso que é a minha experiência, né? E não é tão distante dessa tua que tu tá tendo, né? E que essa experiência cruzada também é minha poesia, é isso que ele coloca, né? E ele diz que se torna cronista, por assim ser, né? Por fazer dessa experiência uma experiência literária, né? Por isso que dá-se razão a ele ser essa representatividade literária da literatura contemporânea brasileira, né? Porque é uma experiência posta em palavras, né? É isso ser poeta, né? Descascar o sol, né? A lápis e deixar só as palavras transcorrer, né? A partir dessa experiência que ele está tendo. É isso, muito bom. Gente, alguém deseja fazer alguma fala, trazer alguma questão, dialogar? Ana, Oi. eu me senti assim muito assim versátil, né, e muito envolvido nesse campo lúdico a partir da fala do Felipe, né? Ele quando ele coloca o Miró, né? E aí é muito interessante porque a forma como ele expressa, né, esse conteúdo poético, né, que ele apresenta, né, é muito rico porque isso remete a uma característica muito nordestina, né, de que a gente passa a, a, a perceber, né, essa característica de que o nordestino, diante das adversidades, ele se torna criativo, né, e busca ter saída para tudo, né? E a forma de resistir, a forma de perceber o mundo, de driblar, né, os momentos difíceis, as adversidades da vida, até mesmo nessa condição, ele se apresenta numa condição assim muito poética, né, demonstrando resiliência, resistência de viver, e a vida termina se tornando uma poesia, não aquela poesia engessada, né, com aquelas normas clássicas, mas aquela poesia que vem da alma, né, onde a própria forma de ser, de existir, de falar, de reagir,
ela em si já é uma representação literária do ser, né? Ela já encarna um personagem de resistência. Então, assim, a vida, ela tem uma característica do lúdico, né? Onde essa forma de resistir, do zombar, das adversidades, né? Termina sendo forma de enfrentamento diante de uma característica social e que a vida impõe, né? Seja na uma área rural, seja na vida urbana. Então, a fala do Felipe, né, a apresentação do Felipe, do Miró, dessa relação, né, dessa caracterização poética, para mim refletiu muito isso. E quando ele começa a falar, o Felipe, é como se passasse um filme na nossa cabeça. Ele era falando e eu percebendo a cena do assalto, a gente vai criando no imaginário da gente pela forma como as expressões são colocadas de lucidez, né? Da forma lúdica, poética, humor, não, de humor, né? Que força a gente criar um filme na nossa cabeça a partir, né, da leitura literária da poesia que ele faz, né, do Miró. Então, eu achei assim muito interessante mesmo, né, que a gente tenha outras oportunidades de continuar, que a gente viaja mesmo, né, nessa forma literária, a partir da apresentação que o Felipe fez. Fiquei muito agradecido agora pelas palavras. O Josias é sempre assertivo, pontual e sensível, né? Tudo que ele fala. Admiro muito você, Josias. Bastante. Obrigado. Pois é, que coisa boa. Gente, alguém mais deseja fazer alguma fala, conversar um pouquinho com o Felipe, trazer alguma questão, alguma ideia? Alguém se habilita? Não? Sim? Bom, então, já que não há manifestações, nós vamos então encerrando aqui o nosso momento, né, de hoje, essa roda de leitura com o nosso convidado Felipe, que trouxe para nós a temática da poética do Miró, né, tratando como uma representatividade periférica na literatura contemporânea, dizendo que essa atividade da roda de leitura faz parte das ações do projeto Diálogos Literários, interatividade entre o acervo bibliográfico e a cultura popular no Cariri. É um projeto que está sendo idealizado pela Escola de Saberes de Barbalha, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Ceará, por meio da Lei Aldir Blanc. Então, essa é uma das ações que a Escola de Saberes, por meio do projeto Diálogos Literários, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, por meio da Lei Aldir Blanc, está realizando. Algumas outras atividades estarão sendo realizadas, né, durante o restinho desse mês, durante o próximo mês, né, e alguns meses que virão, de outros projetos também que foi contemplado da Lei Aldir Blanc. Então, a gente tem algumas ações a ser realizadas durante esse período. Felipe, obrigada por você partilhar esse momento conosco aqui, em nome da direção da Escola de Saberes de Barbalha, nosso agradecimento por essa partilha da poética de Miró nessa noite. Fique à vontade para fazer suas considerações. Eu queria acabar também com um poema do Miró, que se chama Cardápio, que é uma expressividade muito que eu acho que vai caracterizar essa noite. Ele fala: a solidão entrou no bar, pediu um pingado com pão na chapa e foi embora com fome. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Felipe. Gratidão por essa partilha, por esse momento.
Gratidão às pessoas que estão acompanhando, né, acompanhando essa atividade aqui na roda de leitura, né, essa ação idealizada pelo projeto Diálogos Literários, com a realização da Escola de Saberes de Barbalha. Obrigada a todos. Josias, quer falar mais alguma coisa? Não, muito grato por participar. Você bem. Ok, então, obrigada à Escola de Saberes de Barbalha por também me proporcionar, né, esse momento, né, dessa interatividade com o Felipe nessa roda de leitura. E obrigada pela companhia de todas e todos. E durante esse restante desse mês, o próximo mês e alguns meses que virão, as programações de alguns projetos vão dar seguimento, né? Então, acompanhe nas redes sociais da Escola de Saberes de Barbalha, tem o canal no YouTube, tem a página do Instagram e do